Olá, testando. Bem-vindos para mais uma live, né? Vou esperar o pessoal chegar para começar a falar. Estou bem feliz que hoje a gente atingiu 3.000 amigos no YouTube, né? Isso aí. 3.000 inscritos. O que eu falei? Amigos. Amigos em que mídia social? Em Facebook, né? Fala pessoal, aí ó, a gente tá em 2 pessoas, bem-vindos aí para essa live. Eu tô querendo tornar mais frequente essa vibe de fazer as lives, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar esse link. Tem como compartilhar o link da live, Jorge? Como? Cadê? Aonde que tá? Perfil, abre outra página, vai no perfil. Sim, mas e aí? Ah, tá. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou tentar compartilhar o link da live. Deixa eu copiar aqui o link. Aonde que tá, Eduardo? Aonde? Ah, tá. Mas aí não dá para compartilhar, copiar só o link, né? Clique em cima Do que? para você ver sua Ah, posição. tá. Não. Não dá, né? Ok. Não. Não sei. Eu vou pedir pro pessoal aí me falar, escrever aí para mim se tá dando para ouvir, se a imagem tá travando muito, porque a internet aqui do escritório não é muito boa, né? Vamos ver. Compartilhar. Tenta me mandar um link aí pelo celular, Eduardo. Vê se pelo celular dá para copiar o link. Hã? Você tá com o celular aí? Então, pessoal, tá tranquilo? Tá dando para ouvir? O importante é não estar travando, né? Esse é um segundo teste que eu estou fazendo. Ah, beleza. Então tá funcionando. Eu estou aqui no escritório, vou testar, botar uma luz. Agora estou com um LED para ver se melhora um pouco a qualidade, né? Porque ficar ouvindo alguém falar já é meio chato. Ainda ouvir alguém falar com a qualidade ruim do vídeo é pior ainda, né? Ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver como é que fica. Já ficou muito forte, eu acho, essa luz. Deixa eu tentar regular para botar mais fraca. Aí, ó, ficou melhor um pouquinho, né? Só que ficou uma sombra, né? Para eu conseguir botar aqui a luz, né? Na próxima vez eu trago um tripézinho. Ou eu coloco a câmera presa em outro lugar, né? Mas aí deixa para a próxima, que aí eu trabalho melhor com essa luz, né? Aqui, ó. Não tá funcionando muito não. Ó. Deixa eu ver aqui. A ideia é a gente fazer as lives aqui no escritório do Últimos Refúgios, né? Para a gente tentar falar sobre as coisas que acontecem, sobre as postagens que a gente está fazendo, né? O pessoal está falando aí que é luz dramática, né? Deixa eu fechar aqui a outra janela. Eduardo, se você conseguir copiar o link aí, me passa, tá? E aí eu vou abrir esse canal, né, com a galera para trocar uma ideia. Eu fiz a outra live, o pessoal gostou bastante, né? Fizeram várias perguntas relacionadas à fotografia, relacionadas à natureza. E eu estou pensando em associar essa live com aquelas perguntas que eu ando fazendo no Facebook, né? Eu ando fazendo algumas perguntas, o pessoal tem respondido bastante. Normalmente são 100 comentários, 100 respostas numa live só, né? Então eu percebi que o pessoal tem gostado, tem se interessado por esse tipo de interação e eu queria, com essas lives, compartilhar com vocês a minha opinião sobre aquele determinado tema, né? Por exemplo, o tema que eu postei ontem foi sobre música, né? Eu perguntei para o pessoal qual música que o pessoal gosta mais e tal, qual música que inspira, né, as pessoas.
Então, eu queria falar sobre a música que me inspira, né? Que é a música Society, do Ed Vedder, né? Aí eu queria dar uma lida. O João acabou de me mandar o link aqui da live. Eu vou só compartilhar aqui nos grupos. Deixa eu copiar aqui. Copiar o link. Tira o M ponto. Que M ponto, cara? Tá logo no início. Hã? No lugar do M, tá https, dois pontos, //, em vez do M, coloca o www. Ah, tá. Dá ponto. Será que funciona? Uhum. Tá. Compartilhe para mim no grupo do Últimos Refúgios aí, Jorge, por favor. Digita aí para mim. A nossa mão que eu vou precisar desse aqui. Então, pessoal, depois eu preparo melhor para divulgar. Eu queria só fazer esse teste mesmo, se ia funcionar. Essa luz está me dando uma olheira. Quer dizer, eu tenho olheira, mas a luz deixa a olheira mais forte ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima. Vai cair com certeza. Não vai dar, não. Depois eu testo. Aonde? Mas não cabe. Ah, não, mas não dá. Não tem o encaixe do tripé. Aí, ó, o Joarle é o... Pra quem não conhece, chega aí, Joarle. Pra quem não conhece, o Joarle é o cara que me ajuda em todas as coisas técnicas aqui do Instituto, né? Ele que me ajuda com os computadores, ele faz as gambiarras pra gente fotografar, né, os equipamentos. E aí ele tá dando um jeito, né, na luz para botar ela tipo num tripézinho, né? Vai dar? E aí, o que vocês acham, pessoal, da gente fazer essas lives com mais frequência? Eu acho que é bem bacana porque eu posso ver e ouvir, né, ver aí os comentários de vocês, responder. Né? O pessoal pode me perguntar sobre como funcionam as coisas aqui no Instituto, pode me perguntar sobre fotografia, né? E aí vai essa live vai virar mais um quadro daquele perguntas e respostas que a gente colocou. Aí, agora não funcionou. Né? Mais ou menos, né? Funcionou. Aquele quadro perguntas e respostas que a gente colocou lá no YouTube, né? Que a ideia é o pessoal fazer as perguntas e a gente responder com um vídeo. Só que eu achei aquele formato de eu fazer um vídeo depois muito pouco dinâmico, né? Eu queria ter mais interação com as pessoas, eu queria que as pessoas pudessem fazer as perguntas aí ao vivo e, obviamente, eu responder o que eu souber, né? E o que eu puder. E eu acho que pode gerar uma interação maior. E aí eu faço a live, por enquanto, pelo Facebook, depois eu posto no YouTube também. Uma notícia bem bacana é que o nosso YouTube bateu 3 mil inscritos, né, agora. É bem bacana. O YouTube é um lugar muito mais difícil de conseguir inscritos, né? Agora o Facebook também está bem difícil para páginas e tal. Está ficando bem complicado, porque o próprio Facebook está desinscrevendo as pessoas das páginas, que as pessoas não tem tanta interação, né? Eles estão colocando, disponibilizando o conteúdo das páginas para cada vez menos pessoas, né? Antes, tipo, 10% das pessoas recebiam o seu conteúdo, hoje em dia, sei lá, 1% das pessoas recebem o seu conteúdo. Então, cada vez menos pessoas têm acesso a eles, né? Nossa página, desde junho do ano passado, se mantém com o mesmo número de inscritos. Eu tenho acompanhado algumas páginas aí no Facebook e tem sido mais ou menos a mesma coisa, né? Quem não está pagando ao Facebook está se mantendo com a mesma quantidade de inscritos, né? Eu acho terrível isso que eles estão fazendo. Para empresas, tranquilo, né? Obviamente que o Facebook é uma empresa privada e eles podem fazer, eles devem cobrar, né, pelo serviço deles, mas eu acho que poderia ter alguma exceção para as ONGs, né? Eles liberarem um pouco mais de acesso, né? Divulgarem um pouco mais as postagens das ONGs, né? Mas não acontece, então a gente está testando colocar em outras mídias, né? Pessoal, tá sendo transmitido ainda, a imagem está certinha, o áudio está certinho ainda? Só manda aí só um oi para eu saber se está tudo certinho, enquanto eu vou abrindo aqui
essa música do Ed Vedder, que eu falei que eu gosto, né? A Society, que me inspira. Sempre quando eu estou bem para baixo, eu dou uma olhada, um ouvido nessa música. Tá tudo ok, né? Então, eu até fiz a tradução para o pessoal que não ouviu ainda essa música, ou que ouviu e ouviu em inglês. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade para ouvir músicas em inglês, né? Só que essa música fala tanto sobre, eu acho que transmite tanto um sentimento que eu tenho com muita frequência, quanto transmite muito o que a gente faz aqui no Últimos Refúgios, que a gente tenta lutar contra uma sociedade complicada, né? Uma sociedade problemática. Então, eu vou ler para vocês a tradução dessa música, né? Bem assim, ó. É um mistério para mim, nós temos a ganância com a qual concordamos. Nós temos uma ganância com a qual concordamos. Você pensa que você tem que querer mais do que precisa. Mas até você ter isso tudo, você não estará livre. Sociedade, sua raça louca, ou sua criação louca, né? Espero que você não fique só sem mim. Quando você quer mais do que possui, você pensa que precisa. E quando você pensa mais do que você quer, seus pensamentos começam a sangrar. Acho que preciso encontrar um lugar maior. Pois quando você tem mais do que você pensa, você precisa de mais espaço. Sociedade, essa raça louca, espero que você não esteja só sem mim. Sociedade realmente de loucos, espero que você não esteja só sem mim. Existem esses que pensam que mais é menos, existem esses que pensam que mais é menos, menos é mais. Mas se menos é mais, como você pode continuar pontuando? Significa que cada ponto que você marca, sua pontuação cai. Essa tradução está meio mal feita, que eu peguei na internet, mas vai fazer sentido. Meio que parece estar começando do topo. Você não pode fazer isso. Sociedade, essa raça louca. Espero que você não esteja só sem mim. Sociedade realmente de loucos. Espero que você não esteja só sem mim. Sociedade, tenha pena de mim. Espero que não fique raiva se eu não concordar com você. Sociedade realmente de loucos. Espero que você não fique só sem mim. Ele fala muito dessa questão de que a sociedade de todo mundo querendo mais, a ganância, e todo mundo querendo viver bem, querendo ser feliz, e achando que a ganância é a solução para isso, né? Achando que ter mais, sempre ter mais, é a solução para isso, enquanto você ser tranquilo, você conseguir viver com pouco, conseguir viver, ficar bem com as coisas que sem precisar ter essa ganância toda, né? Isso que faz você feliz. Essas pessoas que ficam com a ganância, o dinheiro acima de tudo, querendo muito, nunca vão ser realmente felizes, porque pela característica, pelo instinto do ser humano, né, você nunca vai ter o que você quer sempre, né? Obviamente que você consegue algumas coisas, mas assim que você atinge um objetivo, obviamente, consequentemente, você já parte para o próximo. Então, a vida é sempre essa busca, sacou? Então, se você esperar alcançar um objetivo para ter a felicidade, né, plena, assim, você nunca vai conseguir. Então, para mim, eu tento ser feliz com as coisas que vão acontecendo para mim, né? Ser feliz na trajetória, no caminho, né? Espero que a galera entenda, né? É meio ruim ler com essa luz aqui na cara, mas essa é a música que eu mais gosto, né? Eu queria passar isso para você, sempre quando eu estou me sentindo, para vocês, sempre quando eu estou me sentindo mal, eu ligo essa música e me faz sentir um pouco melhor, né? Sabendo que tem alguém que conseguiu entender esse sentimento que eu tenho às vezes de perceber que a nossa sociedade é louca, né? Essa destruição que estão causando para o planeta por causa de dinheiro, de ganância, sendo que você vai morrer, não vai levar nada, sacou? E isso me deixa muito triste, de a gente estar destruindo tudo para poder ter tudo, sendo que a gente já tem, sabe? Tudo aí na natureza. Então, fica aí essa reflexão. Quem quiser perguntar alguma coisa enquanto eu estou fazendo a live,
pode ficar à vontade, tá? Que eu posso responder. Essa aqui eu vou mostrar para vocês enquanto a galera não pergunta nada, né? Vou mostrar o escritório, nosso escritório, né? Aí o Joarley fica aqui atrás, aí Joarley, manda um oi para a galera. Oi. Né? Isso aí, eu queria testar só essa configuração. Nas próximas lives eu vou fazer uma divulgação melhor, vou botar nos grupos do Facebook, do WhatsApp, né? Agora eu já sei que o João vai me mostrar ali como que ele copiou o link da live, né? Para eu já poder, quando começar a live, já divulgar para o pessoal que tiver interesse entrar, né? Eu fiz essa configuração aqui agora com essa luz e com a câmera assim de frente, né? Os comentários estão bem na frente da câmera, então eu consigo ler e mesmo assim não ficar olhando muito para os lados, né? E eu acho que vai ficar legal, né? Isso aí. Então é isso, pessoal. Tem 11 pessoas, 10 pessoas agora assistindo. Eu só quis testar essa configuração mesmo. Então, se ninguém quiser perguntar nada, né, eu vou dizer tchau. Né? Eu vou esperar um pouquinho, porque a live tem um pouquinho de delay também. Né? Então, vamos ver. Ontem eu vivi uma parada bem legal, pessoal. Fui fazer um trabalho, última expedição, um trabalho bem legal que eu estou participando, chamado Renaturalize, né? Que é uma tentativa de recuperar rios através de inserção de troncos de madeira, né? Porque quando o rio está todo destruído, com as margens, já as matas ciliares comprometidas, o pessoal estava testando se colocar troncos de madeira, como aconteceria num ambiente natural, né? As árvores caindo normalmente, os troncos ficam no leito do rio, né? E aí esses troncos, além de ele modificar o percurso do rio, fazer o rio ficar mais sinuoso, serve de abrigo para peixes, né? Forma bancos de areia, e aí o leito do rio ele fica mais pedregoso, então se torna o rio todo mais saudável, né? Ontem a gente estava fazendo o último projeto, última expedição para esse projeto, né, para ver os resultados, e foi muito legal, assim, ver que realmente os peixes estavam voltando e tal. Gostei bastante, a gente levou a GoPro, botou dentro do rio, perto dos troncos de árvore, né, e deu para ver os peixes habitando aquele espaço, aqueles troncos. Foi muito legal ver que o projeto realmente funciona, né. Deixa eu ver aqui, o André Miranda mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver, ó. Léo, qual unidade de conservação você tem frequentado mais ultimamente? E qual seria o melhor jeito de se conseguir uma entrada em unidades de conservação não abertas ao público? Então, o último projeto que eu fiz foi na Reserva Biológica de Sorentama, ali ocupando áreas de Linhares e Sorentama, né? E foi bem bacana, um dos lugares mais fantásticos que eu já fui na minha vida, com várias espécies super interessantes. Então, eu ainda tenho feito alguns projetos lá, né? Porque durante os meus projetos eu conheço muitas pessoas, muitos pesquisadores, e aí os projetos deles estão sendo realizados lá na reserva. Eu acabo participando desses projetos também, que eles acabam vendo, os professores das universidades, né? Acabam vendo que uma parceria com quem consegue transmitir, contar a história através de imagens, se torna muito positiva para o projeto deles, obviamente, né? E para mim também se torna bem positiva, porque eu acabo descobrindo novas áreas, novas situações para fotografar. Então, eu ainda tenho feito alguns trabalhos lá em Sorentama com alguns parceiros, né? O professor Auro Banhos, da UF, está fazendo um projeto de ecologia de estradas lá, e eu participo de vez em quando do projeto deles. Eu tenho até uma expedição com eles marcada aí para o mês que vem. Eu espero que seja muito legal, vai ter uma galera de peso, uma galera muito bacana, uns caras feras que eu admiro muito, vão falar, né? O João Marcos Rosa, Gustavo Manhago, né? Vão estar lá, o próprio professor Auro Banhos, né? Então eu estou bem ansioso para encontrar essa galera fera de novo.
E quanto a entrar na unidade de conservação, André, as unidades de conservação aqui do Estado, elas não são brasileiras, né? Existem categorias específicas, né? Existem os parques estaduais que são feitos para as pessoas utilizarem, né? Obviamente que dentro das regras do parque tem os caminhos que as pessoas podem percorrer, né? Então essas unidades já foram pensadas para as pessoas aproveitarem a natureza, né? E existem algumas outras unidades de conservação que são feitas para a natureza ser preservada. Por exemplo, que são as reservas biológicas. O próprio nome já diz, reserva biológica é para você reservar todo aquele ecossistema para que não seja destruído pela ação humana. Então, a gente sabe que as pessoas indo visitar geram impacto, né? Então, algumas dessas unidades, que são as reservas biológicas, elas não são abertas ao público, à visitação geral. Porém, elas são abertas a pesquisas científicas e educação ambiental. Essas unidades recebem escolas e vão em algumas regiões pequenininhas da reserva. As crianças vão lá para ver como é que é um meio ambiente preservado, né, um meio ambiente intocado, né, e tem as pesquisas científicas, que você tem que submeter um projeto lá para a unidade de conservação. Se for uma unidade de conservação, só uma reserva biológica, você vai direto na reserva biológica, liga para lá, manda um e-mail, conversa com o gestor, e aí ele vai te falar como você tem que mandar o projetinho para ele, para você poder fazer um projeto, uma pesquisa dentro da unidade de conservação. Se for mais de se o seu projeto for em mais de uma unidade de conservação, aí você tem que diretamente ver com o órgão gestor, né? No caso das reservas nacionais, você tem que ver com o ICMBio, e no caso das reservas estaduais, você tem que ver com o IEMA, por exemplo, aqui no caso do Espírito Santo, né? Então, com a autorização, você pode sim entrar nessas reservas. Mas, como eu falei, existem os parques estaduais, os parques municipais, os parques nacionais, que são abertos à visitação e você pode ir lá visitar nos horários de visitação, né? E são tão ricos quanto uma reserva biológica. E aqui no estado nós temos vários parques estaduais lindíssimos. Por exemplo, o Parque Estadual Paulo César Vinha, o Parque Estadual de Itaúnas, o Parque Estadual de Pedra Azul, são lugares fantásticos que não tem lugar nenhum, não tem nenhum lugar do mundo que eles deixam a desejar, né? Então, quem não conhece, eu recomendo muito visitar esses parques. Óbvio que tem outros parques bem interessantes aqui no estado, mas me vieram ser esses três aqui à cabeça agora, né? Beleza. O André perguntou onde essa observação dos troncos foi. André, foi em Santa Poldina, num rio que o pessoal está fazendo um projeto piloto. Não vou falar qual rio agora, porque eu não sei se pode falar ainda, né? Mas aí eu vou perguntar para eles se pode falar, depois eu passo para vocês, tá? O Rafael Lima me perguntou qual a minha opinião sobre o projeto em respeito à regulamentação da caça no Brasil. O Rafael está querendo me complicar agora, né? Rafael, é um tema bem delicado, né? Essa questão da caça. Eu tenho minha opinião formada sobre isso, né? Apesar de eu concordar com aspectos de ambos os lados dessa discussão aí, né? E eu acho que o Brasil não tem estrutura para ter a regulamentação da caça, cara. Eu tenho andado nas florestas, aí o pessoal caça, mas caça de uma forma absurda, sabe? Não tem como a gente viveu aqui no Espírito Santo esse período, essa semana dos bandidos aí. Nas florestas do nosso estado, nas florestas brasileiras, é daquele jeito, só que o ano inteiro, todos os dias do ano, tá? São bandidos que estão dentro das nossas matas caçando, a gente caçando em reserva biológica. Então, você ter um controle desse aqui no Brasil, eu não acho que seja o momento certo para ter essa regulamentação da caça, tá? As pessoas falam, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, funciona. Cara, tem vários aspectos que são diferentes. Cada situação é uma situação diferente, né? Eu tenho um conhecimento muito grande de casos na Alemanha, tá? Sobre a caça. Eu fui lá, conversei bastante com os caçadores, muito porque quando eu cheguei uma vez lá num parque, estava um cartaz bem assim, colado na administração do parque, falando: o caçador é amigo da reserva. Eu falei, como assim? Que doideira é isso?
E aí eu fui conversar com o caçador para ver o que era aquilo, por que, sacou? E lá a caça é regulamentada e tal. Aí eu fui entender todo o contexto daquela região, né, da Alemanha, por exemplo. O André está falando que a caça do javali pode, pode em algumas ocasiões, a pessoa tem que ter a licença, mas não é esse o caso agora que eu estou falando. Eles querem regulamentar a caça, mas é para caça de forma geral, tá, André? O que acontece? Eu fui conversar com o caçador para entender por que lá funciona a caça, né? A caça regulamentada. E lá, o que acontece? Na Europa, eles já destruíram todos os ecossistemas, cara. Praticamente todas as florestas que tem lá são de replantio, tá? São raríssimas as florestas que são florestas primárias, que não foram reflorestadas, né? E o que acontece? Eu acho que quase todos os grandes predadores da Europa foram extintos já, regionalmente ali. Alguns já extintos, até a espécie extinta, mas ali na Alemanha, regionalmente, os grandes predadores foram todos extintos. E o que acontece? Os caçadores, eles cumprem o papel de regular aquele ecossistema, né? Mas aí tem um contexto tem uma situação muito diferente ali que eu vou explicar. Mas uma informação bem interessante é que na Alemanha a caça ela é permitida porque vem desde a época dos reis. Então isso as pessoas lá consideram um direito deles a caça, porque tinha um rei, caçava, né, na época dos reis e tal, e as pessoas caçavam, e é por causa disso que essa lei existe, porque essa lei vem desde a época dos reis. Mas aí o que acontece? Eles destruíram tudo, todas as matas e tal, e aí essa regulamentação da caça ajudou, né, porque o caçador lá, primeiro ele tem que fazer um curso, tá, de 2 anos, se eu não me engano, tá, um curso de 2 anos. Depois disso, um curso eu não sei se é de 2 anos não, mas depois que ele tirou essa licença, ele tem que ficar 2 anos, ele só pode caçar acompanhado de um caçador mais experiente que ele, né? O cara ensinar ele as boas práticas, tá? E fora isso, lá existem grupos de caça, né? O que acontece? O governo, ele permite que grupos, eles aluguem, né? Uma área de mata. Quando o cara aluga, é a mesma coisa que você alugar um carro. Você tem que alugar o carro, você tem que devolver ele depois com a gasolina cheia, ele não pode estar arranhado, não pode estar destruído, né? Tem que estar tudo certinho. E alugar uma floresta lá lá na Alemanha é a mesma coisa. Você tem que cuidar da floresta, você tem que manejar as árvores da floresta, você tem que saber qual a época do ano que você pode caçar qual bicho, você tem que saber qual espécie que está em desequilíbrio, né? Até cortar a árvore, os caras têm que cortar a árvore que é exótica, sabe? Então, o caçador lá, ele atua como se fosse um gerente daquela mata, então ele caça naquela mata, né? Obviamente que existem os espíritos de porco, né, lá também, mas isso é muito pouco, o pessoal respeita muito lá, e eles acabam controlando realmente as populações, e o pessoal realmente só caça na época certa, pelo menos as pessoas que eu conhecia, né? E lá funciona dessa forma. É um ecossistema totalmente diferente. Eu perguntei para o caçador lá, cara, você já viu uma floresta totalmente preservada? O cara, não, nunca vi. Só que o cara nem conhece o que é uma floresta de verdade, saca? Ele só sabe aquela floresta lá que foi replantada, que tem alguns bichos contados a dedo, as espécies contadas a dedo, sabe? Aqui no Brasil, se liberar isso, primeiro que vai ser mais difícil controlar a galera, porque a galera vai poder estar armada, ele vai poder caçar o que quiser e ninguém vai conseguir controlar nada, sabe? E por aí ter vários problemas que vão gerar isso aqui no Brasil. Obviamente que tem o problema do javali. Ô André, segura as ondas aí, bicho, se você tá escrevendo pra caramba, eu não vou conseguir te responder tudo não, tá? Mas tenta escrever tudo na mesma frase, assim, ó, André, que aí eu consigo ler o que você falou. Tá, deixa eu voltar lá um pouquinho, que já teve mais gente que perguntou coisa lá em cima. Tá, essa é a minha opinião sobre a questão da regulamentação da caça, Rafael.
Eu acho que o Brasil não tem estrutura para isso. A gente não consegue controlar nem as coisas que acontecem aqui na cidade, vai conseguir controlar as coisas que acontecem lá na floresta. Foi o que eu falei, para quem não entende como está a questão de caça, a questão da degradação ambiental, o que a gente viveu no Espírito Santo em questão da segurança pública, né? A gente vive todos os dias, há centenas de anos, nas nossas florestas aqui no Brasil, tá, pessoal? É realmente um absurdo o que eles fazem lá, tá? Para quem não viu, vocês devem ter... procura lá no nosso YouTube, tem um vídeo chamado A Caça é Crime, que eu botei porque a gente instalou umas armadilhas fotográficas lá, eu junto com o professor Auro Banhos, da Universidade Federal do Espírito Santo, para monitorar os animais que cruzam a BR, né? Tem umas armadilhas fotográficas lá que monitoram os animais que passam, né? E aí, cara, um caçador simplesmente se escondeu atrás da nossa armadilha fotográfica, esperou uma paca passar na frente da armadilha fotográfica, isso, a armadilha fotográfica filmando, e ele deu um tiro na paca, e tem um vídeo disso, sacou? Depois ele vai lá na frente da câmera, dá um tiro de misericórdia na paca, e depois vai lá e dá um monte de tiro na placa da reserva. Esse tipo de coisa. E sabe qual é a pior coisa? Eu postei lá no nosso YouTube e alguém compartilhou esse vídeo e deve ter compartilhado esse vídeo num grupos de caça lá. Então 90% dos comentários que tem nesse vídeo ou é me xingando minha mãe, elogiando o tiro, por exemplo, do caçador. É esse tipo de pessoa que está tentando que a caça seja regulamentada. E eu, particularmente, não quero esse tipo de pessoa com esse tipo de poder, né? Porque são pessoas totalmente inescrupulosas, tá? Que gostam de matar. Eles só não matam pessoas porque seriam presos, entendeu? Então eu fico extremamente irritado com esse tipo de atitude. Se quem quiser ver o tipo de comentário e por que eu sou tão frustrado com essa questão da regulamentação da caça, dá uma olhada lá nesse vídeo no YouTube que vocês vão entender pelos comentários. E olha que eu já apaguei a maioria dos comentários que me xingam, né? Porque eu não preciso deixar lá quem entra lá só para me xingar. Então, é esse tipo de pessoa que vai estar com uma arma na mão no meio da mata, tá? Então, sinto muito, mas eu não concordo com isso, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver a próxima mensagem. O André escreveu um monte de coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O Rafael falou que concorda comigo em algumas situações. Aí, o André falou que não precisa responder todos os comentários, pois é sobre isso que eu estava falando, né? André, sobre essas pontes, a gente aqui do Últimos Refúgios, junto com o pessoal da UFES, né, a gente estava bem envolvido com essa questão dos atropelamentos de fauna, né, lá em Sonhetama. Só que depois, cara, é tanta gente grande, tanta gente poderosa envolvida, que é até complicado, sabe, a gente tentar fazer alguma coisa. Tudo que a gente estava tentando fazer, o pessoal vinha e desmontava de alguma forma, né? A gente tentando instalar as placas lá, conseguiram, né, que a gente não instalasse as placas que nós tínhamos feito, mas que a empresa lá tinha feito. Nós fizemos um workshop na UFES, convidando especialistas do Brasil inteiro para dar sugestões do que era para ser feito ali naquela BR, e a gente fez um documento, né, um documento, um material, entregamos para o Ministério Público, o governo sabe o que deveria ser feito, só que o poder econômico é muito grande, cara, e sempre é muito complicado. Uma dessas sugestões que estavam nesse documento, nessa sugestão, era a construção das pontes de fauna. A primeira é desviar a BR. Tá? Muita gente fala, não dá para desviar e tal, é muito caro. Cara, vão desviar de Linhares e de Iconha. Por que vão desviar das cidades e não pode desviar da reserva mais importante do estado do Espírito Santo? A mais rica, é a única reserva que tem onça ainda, a única reserva que tem anta. Tem alguns pontinhos que tem alguns indivíduos espalhados em outras áreas, mas ali a maior população e a única população viável dessas espécies, né? Tem a arpia ali também,
Né? Então, cara, se vai desviar das cidades, por que não pode desviar da reserva também, né? Grana, né? A segunda opção era fazer um viaduto por cima da reserva, que o pessoal fala que é caro também, mas existe isso já. Em São Paulo tem um viaduto que passa por cima de uma área protegida, eu esqueci o nome agora. A terceira opção era fazer as pontes de fauna. A quarta opção, se eu não me engano, era alguma coisa de radares inteligentes, com pontes de fauna, dutos para passagem de fauna, porque o que tem lá na reserva de Soretama agora tem uma passagem de fauna, se eu não me engano, o resto é tudo duto de drenagem que os bichos usam para passar, mas não são todas as espécies que passam, né? E a quinta opção, se eu não me engano, é mais dutos, mais passagens de fauna e tal, mas não é. No próprio documento falava que não era a opção ideal, né? Então essa é a situação aí dessa questão da passagem de fauna lá da reserva de Soretama, né? As pontes verdes, né? Que o André falou aí. O André Miranda falando que realmente são pessoas perigosas, a questão dos caçadores. E realmente, André, morre muito ambientalista. No Brasil, infelizmente, é um dos lugares que mais morrem ambientalistas do mundo. E pessoas fantásticas perdem a vida lutando pela nossa própria sociedade, né? Porque eu costumo dizer que as pessoas que lutam pelo meio ambiente não estão só lutando para salvar bichinhos, salvar a natureza. As pessoas que lutam pelo meio ambiente estão lutando para salvar a própria sociedade. E a sociedade não entende isso, sabe? A sociedade não entendeu que a gente está quase chegando num momento que não, quer dizer, já passou pelo momento que permitia a volta, né? Mas as pessoas não estão percebendo que a gente está na beira do precipício, sabe, de um cataclisma ambiental, né? A gente vê aqui em Vitória mesmo faltando água, sabe? Todo fim de ano. Esse ano passado já teve um racionamento. Esse ano vai ser ainda pior, provavelmente, né? Então, é bem complicado, a gente está causando impactos muito grandes no planeta e que as pessoas não estão percebendo e realmente os ambientalistas estão morrendo, André. O André, só tem André comentando aqui no post agora. Falou, Jorge, valeu, cara. E é isso, é verdade, André. A sociedade só quer consumir e a gente vive nessa bolha da sociedade bolha que eu digo é porque a gente vive na cidade e não consegue perceber o que está acontecendo lá fora, né? Muitas pessoas, igual o Trump lá, agora acham que o aquecimento global é falso, saca? É irreal. Ele é muito doido, cara, saca? Eu, quando era criança, eu ficava em casa tranquilo, sem ventilador, até quando eu era mais jovem, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem nada. Hoje em dia não tem nenhuma casa ou escritório sem ar-condicionado, sem ventilador, sabe? Ninguém está aguentando mais. Olha que calor absurdo que está fazendo, né? O Chesco está falando aqui, que nós somos guerreiros, né? Imagina como estaria se não fosse a gente. Chesco, eu acredito que estaria a mesma coisa, sabe? A gente é muito pequeno comparado ao poder econômico, o poder dessa galera, sabe? Primeiro que eles não têm escrúpulos, né? E por isso eles conseguem muita grana, né? A destruição do meio ambiente gera muita grana. E a grana te torna muito poderoso da nossa sociedade. Você consegue comprar pessoas, né? Consegue comprar coisas para desenvolver a sua atividade. E a gente que trabalha de forma consciente, a gente fica sempre no perrengue. Como que a gente no perrengue vai conseguir lutar contra essa galera grande, cara? Não dá, entende? A gente tenta. E, cara, eu ainda acho que a luta nem é o caminho, sabe? Eu acho que você conseguir arrumar formas de trabalhar junto com essa galera, se a gente tivesse a abertura, sabe? A gente conseguiria mudanças bem positivas. Porque hoje em dia as grandes empresas, ninguém vive sem os itens que essas grandes empresas produzem, sabe? E que deveria tentar
viver sem esses itens. Mas até lá, essas empresas vão continuar produzindo e não tem jeito, a gente tem que tentar fazer elas ficarem mais conscientes, né? Mesmo em muitas delas tem pessoas totalmente inescrupulosas à frente, né? Mas a gente tem que tentar, a gente não pode também bater de frente e simplesmente brigar. A gente tem que tentar achar soluções em conjunto, né? Vamos ver o que o pessoal está falando. O Tiesco está falando que mesmo assim a situação estaria bem pior sem a gente, né? Ele sabe que a luta é árdua, mas é o certo a fazer. Mas, cara, eu nem sei, tá, o Tiesco, que a gente eu tento só porque eu sou muito temoso, tá? Todos que me conhecem, todos os meus amigos mais próximos, sabem que eu sou bem temoso e esse é um dos motivos de eu não ter desistido ainda, não consigo, sabe? Todo mundo fala que no meu lugar já estaria morando fora, por exemplo, que eu tenho essa possibilidade, eu sou casado com uma alemã, eu tenho passaporte italiano, né? Então eu poderia estar morando fora, só que eu não consigo, cara, deixar toda a galera aqui que se ferre, sabe? Para eu ficar bem lá fora, eu não consigo, eu não fui criado dessa forma, eu não sei se eu conseguiria. Eu acho que eu só desistiria se a gente sofresse um golpe muito grande aqui no Últimos Refúgios, sabe? E mesmo assim eu nem sei, mas a gente está tentando sobreviver ainda do jeito que a gente consegue, está bem difícil, né? Mas a gente não vai desistir ainda não, beleza? O Curupira está agradecendo aos nossos 3.000 inscritos no YouTube. Valeu, Curupa, valeu. Isso aí, eu fiquei bem feliz que a gente atingiu 3.000 inscritos. Quem não conhece ainda o nosso canal, é bem legal, a gente coloca uns vídeos bem bacanas. Pode deixar que não sou só eu falando igual a esse vídeo. Tem vídeos que aparecem bichos, paisagens, aventuras. Quem não está inscrito ainda lá no nosso canal, vai lá e se inscreve, que ajuda bastante, né? Vocês assistindo o nosso vídeo, porque vocês também ajudam os nossos vídeos, ao nosso conteúdo, né? Vocês ajudam a multiplicar isso também. E quanto mais gente a gente conseguindo atingir, melhor, mais mentalidades, mais empatia a gente vai gerar, né? Mais mentalidades a gente vai mudar e mais empatia a gente vai gerar, que o nosso mundo está precisando muito de empatia, as pessoas se importarem um pouco mais com as outras, sabe? Tentarem se colocar um pouco no lugar das outras, está faltando muito isso hoje em dia, e eu acho que graças à internet a empatia está sumindo cada vez mais, porque quanto menos contato com as pessoas, as crianças, os jovens tiverem, quanto menos contato com os animais, com a natureza eles tiverem, menos empatia eles vão ter. Então talvez esses vídeos que a gente faça gerem um pouquinho mais de empatia neles, né? É o que a gente espera, né? Tá, a Renata tá falando persistente. É isso aí, Renata. Assim como você, que é super persistente também, luta aí pela nossa natureza, né? A gente sempre tenta se inspirar também em pessoas como vocês, tá, Renata? O André Miranda perguntou se eu nunca pensei em lançar um workshop de fotografia. Poderia ser os sábados e domingos, o que eu acho. André, não sei se você ficou sabendo, a gente tenta trazer a National Geographic aqui para o estado. Eu estava com tudo certo já, com tudo combinado com o João Marcos Rosa, o fotógrafo da National Geographic, o Roberto Sakai, que é o editor da National Geographic. Aí eu ia participar do workshop também, ia ministrar o workshop junto com eles, e a gente ia falar como o fotógrafo tinha que fazer para publicar suas fotos na National Geographic, como as fotos tinham que ser. Cara, nós tivemos 2 inscritos, né? E eu ia trazer a National Geographic. Eu acho que um workshop meu ia ter o mesmo desgaste para planejar, para divulgar, e as pessoas aqui do Espírito Santo não iam querer fazer. As pessoas aqui do Espírito Santo querem simplesmente viajar. Tem um workshop lá no Pantanal, na Amazônia, a galera vai, porque eles querem viajar, eles não querem aprender, sabe? Eles não sei porquê. Eu acho que é por causa disso, né? Deixa eu ver mais quem falou alguma coisa. O Tiesco falou que lembra desse workshop, pena que não aconteceu. Aí a Renata falou, poxa,
Ela falou que a gente ajuda bastante no nosso trabalho, eles têm dificuldade também de trabalhar. Valeu, Renata. Eu acho que não, eu acho que vocês são o pilar, né, da proteção ambiental e a gente está aí para ajudar. A gente só está aí para tentar cobrir os buracos, né, que vocês não conseguem, né, atingir. Mas acho que esse é o espírito, né? A gente cooperar com todo mundo que está tentando fazer alguma coisa para preservar o meio ambiente, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa eu ver. A live já está com 45 minutos. Eu vou encerrar por aqui para não ficar tão longa quanto a da vez passada, né? A vez passada ficou com 1 hora e pouca de live. Mas na próxima vez eu vou fazer uma live mais organizada, vou conseguir divulgar mais nos grupos, para ver se a galera entra mais curiosa, mais para perguntar as coisas, para a gente ter mais papo. Prometo também tentar me regular um pouquinho, não falar tanto sobre um assunto específico para poder responder mais e melhor, né, a outras pessoas que perguntaram, né? E é isso aí. O André Miranda está falando para eu lançar o meu, né? Falando que não precisa trazer o João. Cara, o João é um dos caras mais feras que eu já conheci na fotografia, tá? O workshop dele é pro cara guardar para a vida inteira. Quem não conhece o cara, recomendo procurar aí no Facebook. O cara é super simpático, fera em contar histórias. Ele me abriu muito a mente em relação a isso, né? Então, eu sou bem fã do cara, né? Então, a galera está falando sobre um workshop meu. Acabei de ser convidado para dar um workshop lá no Cerrado, né? Vamos ver, talvez a galera de fora valorize um pouco mais, né? Eu já tentei fazer alguns workshops meus aqui, não funciona. Quando fala em grana, tá todo mundo sem grana, eu entendo isso, né? Nunca levei para o lado pessoal, que a gente não conseguiu fechar os workshops, né? Mas foi como eu falei, a galera não quer fazer workshop aqui no Espírito Santo, a galera quer ir viajar. Então a gente já está até pensando em fazer algumas coisas assim. Para quem gosta, em julho a gente vai fazer um workshop lá no workshop não, a gente vai fazer uma expedição científica lá no Pantanal. Eu vou acompanhar o pessoal do Instituto Marcos Daniel na expedição para estudar jacarés lá e vai ser aberto ao público. Então quem quer fazer um workshop comigo, vamos para lá, que às vezes a pessoa até tem um workshop particular, se você for o único fotógrafo a se inscrever na expedição, porque eu vou estar lá fotografando, e eu sempre, quando eu estou fotografando com outros fotógrafos, eu passo informação, eu troco ideia, eu me amarro em que as pessoas evoluam, né, as pessoas que eu conheço evoluam, porque as pessoas crescendo, a gente cresce junto, né, a pessoa crescendo com alguma coisa que eu falei, ela vai alcançar conhecimentos novos depois, que eu não sei, depois essa pessoa me passa o conhecimento de volta. Eu acho que essa é a vibe, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Mas é por isso, o Tiesco e André, que eu não faço um workshop meu aqui, porque, cara, não tem público, né? No Espírito Santo as pessoas não estão interessadas em meio ambiente, em cultura. Obviamente que eu estou generalizando, existem pessoas como vocês que são interessados, mas são poucas pessoas, né? Que a gente não conseguiria nem encher uma turma de interessados em meio ambiente e fotografia, né? Assim, que tem condição. Óbvio que tem muita gente que teria interesse de fazer workshop, mas está muito difícil a situação aqui no país. Ninguém está conseguindo ter dinheiro nem para pagar as contas direito, quanto mais para fazer um workshop, né? De uma coisa que não seria a profissão dele. Se fosse um workshop de casamento, que o fotógrafo vai lá para trabalhar para ser fotógrafo de casamento ou de moda. Eu até sei fazer esse tipo de foto, mas eu não tenho interesse em me envolver nessa área, né? Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver o que o Tiesco falou. O Tiesco falando que o pessoal tem que equalizar com os melhores. Ele está falando que eu sou um desses melhores. Tiesco, eu não me considero um dos melhores fotógrafos. Eu acho que eu consigo fazer as minhas fotos chegarem sim aonde eu pretendo que elas cheguem. Eu acho que na realidade essa é uma das qualidades do fotógrafo real,
né? E eu tento fazer isso. Eu acho que eu tenho muito que melhorar ainda. Eu sei, eu acredito que isso é uma qualidade que eu tenho, né? Que eu sei que eu tenho que melhorar. Eu não me vejo como que as minhas fotografias ainda chegaram ao ponto que eu gostaria, né? E espero, na realidade, que nunca chegue, né? Senão fica chato, né? Eu espero estar sempre melhorando, sempre buscando mais, né? Conhecimento, mais técnicas, mais tecnologia, né? Que a fotografia tem muito a ver com tecnologia, e sempre buscando me atualizar, viajar bastante. E eu acho que é isso que conta, na realidade, na vida de um fotógrafo de natureza. Porque dinheiro você já não vai ter mesmo, né? A única coisa que resta é a saúde, que eu espero manter, né? E as minhas viagens, a minha vivência, né? Eu, como fotógrafo de natureza, eu já conheço o mundo todo praticamente, né? Conheço a América do Norte, a América do Sul, a Europa, conheço a Ásia, pretendo conhecer a China, né? Pretendo conhecer lá para os lados da Rússia, né? Quer dizer, pretendo conhecer a África e para os lados da Rússia, e quanto for possível, né? Conhecer desse planeta, que enquanto a gente ainda tem, né, essa natureza maravilhosa, que eu sou tão apaixonado, né? Então é isso, pessoal. Cada vez que eu vou despedir, alguém fala alguma coisa. O Tiesco me elogiando bastante também. Obrigado, Tiesco. Valeu, cara. Você é um cara muito legal. E falando que a humildade é um diferencial. Às vezes é um diferencial, às vezes é uma grande desvantagem, tá, ô Tiesco? A gente tenta ser humilde, tenta ser legal com as pessoas, e as pessoas acabam apunhalando a gente, né, pelas costas. Já aconteceu muito comigo, eu sei que vai continuar acontecendo, mas eu não vou deixar essas pessoas que não têm muitos escrúpulos, né, atrapalharem o nosso caminho, né? Que, como eu falei, eu não considero que a chegada lá no final é que a gente vai encontrar a felicidade. Eu acredito que a felicidade eu estou encontrando já nesse caminho que eu estou percorrendo, nesses bichos que eu tenho fotografado, nessas interações muito fantásticas que eu estou tendo com os animais, né? Que eu tenho certeza que são para pouquíssimas pessoas, né? Que tem a oportunidade de fazer isso. E eu sou muito agradecido. Eu sei que eu sou um cara que praticamente eu ganhei na loteria, mas não a loteria do dinheiro, na loteria da vida, né? De poder presenciar todos esses momentos fantásticos na natureza. Eu me considero assim, muito sortudo, apesar de todas as dificuldades, mas eu acho que esses momentos com os bichos são melhores do que todas essas coisas ruins que acontecem, né? A Paula falou que chegou atrasada. Paula, que bom ter você de novo aí em mais um vídeo. E aí a Paula falando que é isso mesmo, que essas coisas ruins passam e a gente fica e cumpre a missão que nos foi dada, né? Na realidade, eu acho que trabalhar com natureza, Paula, não foi nem uma missão que não foi dada, foi um presente, né? A missão é tentar proteger aquilo que me deixa tão feliz. É por isso que eu luto tanto, por isso que eu luto aqui eu sou voluntário no Instituto Últimos Refúgios, muita gente não sabe. O pessoal acha que eu ganho dinheiro aqui no Últimos Refúgios, mas não é verdade. Eu, com meus outros trabalhos, eu pago, inclusive, as contas do Instituto. Eu sou voluntário no Instituto, não ganho um centavo aqui. Eu só ganho, por exemplo, quando tem algum projeto muito grande e eu ganho como fotógrafo o preço muito abaixo de mercado. Quando eu vou fotografar, só que 90% do tempo é no escritório, é aqui tentando criar oportunidades para o Instituto, é tentando fazer campanhas para ajudar a natureza, fazer campanhas para ajudar outros projetos de conservação dos nossos parceiros. Então é isso aí, essa que é a nossa vida, né? Aí a Renata falando que concorda com o Tiesco. Valeu, Tiesco, valeu, Renata, tá? Mas é isso, eu prometo que eu vou me organizar melhor para a próxima live, né? Vou compartilhar o link para as pessoas terem acesso a ela, para interagirem mais com a gente, né? E a gente fica por aqui. Quem quiser bater um papo, pode me chamar aí no inbox, que eu sempre respondo todo mundo, mesmo que às vezes demore um pouquinho, que eu estou viajando, mas eu sempre respondo.
e a gente se vê na próxima live. Eu convido todo mundo que não está inscrito ainda no canal do Últimos Refúgios no YouTube, que é muito importante para a gente, que as pessoas se inscrevendo no canal, a gente tem um parâmetro de que a gente está indo pelo caminho certo, né? E esses vídeos dão muito trabalho para fazer. Quem trabalha com vídeo sabe disso. Para quem é fotógrafo, imagina que a fotografia te dê, sei lá, 1 hora de trabalho para você editar suas fotos. Um vídeo vão ser 20 horas de trabalho para você editar, né? E aí é muito recompensador quando vocês vão lá e se inscrevem no canal. Então eu peço para vocês entrarem lá no YouTube, procurarem Últimos Refúgios e se inscreverem no nosso canal, que vocês vão estar ajudando muito, tanto para tentar compartilhar a mensagem, a nossa mensagem, como para ter a sua inscrição lá, a gente saber que tem gente que gosta do nosso trabalho, tá, pessoal? Então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau! Obrigado aí por todos por terem aguentado 55 minutos de falatório. Tchau!